Olá, bom dia. Bom dia. Hoje é domingo, dia 3 de novembro de 2024. Estamos dando sequência no nosso estudo do Novo Testamento. Estamos estudando o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós já estudamos as bem-aventuranças e no último domingo nós conversamos sobre o trecho do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, que fala sobre vós sois o sal da terra. Então hoje nós vamos seguir com esse estudo, falando o versículo 14, 15 e 16, que tem por título Luz do Mundo, né? Na estrutura da separação por tópicos, fica como os discípulos a luz do mundo. Lembrando que essa parte do Sermão do Monte, Jesus conversava com os seus discípulos. Eu disse, quando fizemos o primeiro encontro, que o Sermão do Monte, ele é dividido em partes. Ele tem as bem-aventuranças, ele tem a orientação direta aos discípulos, depois ele fala sobre a lei, sobre os juízos temerários, sobre a solicitude pela vida. Então ele é um conjunto de ensinamentos. Dos versículos 13 ao 16, Jesus está falando diretamente aos discípulos, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles entendessem a missão deles e para que eles entendessem a importância, entre aspas, deles, não como pessoas, mas como propagadores da mensagem, como se fossem eles os repositórios da mensagem de Jesus. Então, por isso aqui, nesses versículos 13 a 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus os compara, numa forma metafórica, ao sal da terra e à luz do mundo. E a ideia aqui, nesses versículos que vamos conversar hoje sobre eles, a ideia aqui é mostrar a finalidade da mensagem do Cristo. Aquela ideia da iluminação, de ser luz para a humanidade, para todos. Antes de começar propriamente dito os estudos, ontem eu recebi uma mensagem pelo Instagram de um story, fui marcado em um story, melhor dizendo, da Maria Fernanda, de uma página chamada Leitura com Magia. E recebi o story e agradeci a ela pela gentileza, pelo carinho, e fui conhecer a página dela. A página chamada Leitura com Magia, Maria Fernanda. É uma jovenzinha, creio eu, adolescente, e que nos traz mensagens muito interessantes, nos traz mensagens sobre o Evangelho. E eu aqui estou indicando para que vocês sigam essa página da Maria Fernanda, Leitura com Magia, no Instagram, @Leitura com Magia. E vale a pena, uma alegria, uma sensibilidade, uma suavidade, uma serenidade, uma candura na forma de apresentar assuntos do Evangelho. Então fica aqui o convite a vocês para conhecerem essa página da Leitura com Magia, da Maria Fernanda. Vale a pena e vale a pena segui-la. Vale sim. Então vejamos o que nós temos para hoje. Versículos 14 a 16 do Evangelho de Mateus. Diz assim:
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Esses são os versículos, na sequência do que foi trazido por Jesus no Sermão do Monte, quando ele falava do sal da terra e da luz do mundo. E aí o que temos aqui para analisar? O primeiro aspecto que nós temos que observar, que pensar, é que as falas de Jesus, elas nunca foram aleatórias. As falas de Jesus nunca foram soltas ao vento. As palavras, as frases, os ensinos de Jesus sempre tiveram um motivo. E também sempre estavam alinhadas essas falas com aquilo que a lei judaica trabalhava. Óbvio que Jesus fez adequações, mudanças, melhoramentos. Nós veremos isso num outro estudo. Mas ele sempre atrelava àquilo que já era sabido das pessoas. A forma didática do Cristo, já disse isso de outras vezes, a didática do Cristo era partir do conhecido para ensinar o desconhecido. Uma ideia muito construtivista. Então ele partia daquilo que era sabido, a lei, os profetas, e trazia novos ensinos. E aqui não é diferente. Essa fala de Jesus, ao dizer aos discípulos, vós sois a luz do mundo, ela está atrelada à profecia de Isaías. Vejam, Jesus sempre buscava algo que já era do conhecimento das pessoas. E lei e profetas faziam parte natural daquelas pessoas, do dia a dia daquelas pessoas. Elas seguiam as estruturas de lei, seguiam aos profetas. E dessa forma, então, quando Jesus opta por usar a ideia de luz, quando ele traz a palavra luz, ele está trazendo as profecias do profeta Isaías. Então, não simplesmente ele disse, vós sois a luz do mundo, como se não tivesse adredemente pensado, ou seja, intencionalmente pensado. Jesus conhecia como ninguém o Velho Testamento, conhecia como ninguém a lei, os profetas, e ao falar de luz, ele então evoca uma estrutura dos profetas. E é interessante, porque também disse aqui de outras vezes, o evangelista Mateus é um dos evangelistas que se preocupam em demonstrar que Jesus era o Messias esperado. Ele busca demonstrar que Jesus era aquele que os profetas falaram, de quem os profetas falaram. Era aquela pessoa esperada, o Christos na língua grega, o Messias lá dos hebreus. Então Mateus sempre faz questão de mostrar que Jesus era o esperado, porque ele cumpria as profecias e Jesus de fato trazia muitos elementos das profecias. E aqui ele trouxe do profeta Isaías. Vamos ver o que falava, ou melhor dizendo, o que falou o profeta Isaías. Se nós olharmos o capítulo 9, versículo 2 do profeta Isaías, nós veremos o seguinte: e o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vejam, depois aí nós entenderemos porque Jesus disse, brilha a vossa luz. Porque aqui diz Isaías, no versículo 2 do seu livro, capítulo 9,
ele diz: e o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz. Se nós olharmos o capítulo 42, versículo 6 da profecia de Isaías, nós veremos ele dizendo: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. E se olharmos o capítulo 49, versículo 6 também, do livro de Isaías, nós veremos: pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa extremidade da terra nos faz entender a parte que Jesus diz que ilumine a todos que está na casa. Então, vejamos que essa fala de Jesus, ela não é desatrelada da estrutura conhecida pelos judeus, em especial essa estrutura trazida pelo profeta Isaías. Quando então nós entendemos essas amarrações, nós percebemos que as falas de Jesus tinham um propósito. Não eram frases soltas. Ele não tirou da cartola a ideia de luz do mundo. Ele tirou das profecias, em especial dessas profecias do profeta Isaías. Profetas que falavam de Jesus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses profetas, eles disseram muito sobre a vinda do Cristo. E aqui então nós percebemos Isaías falando da luz que precisaria resplandecer, Isaías falando da luz para os gentios, Isaías falando daqueles que viviam nas trevas da morte, não no sentido material da palavra morte, da morte por não enxergar a vida, por não entender a vida. E Jesus justamente vem trabalhar essa ideia. Basta observarmos quando ele fala, o evangelista João grafa a fala dele, capítulo 10, versículo 10, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então percebamos que essa estrutura é muito bem montada, que Jesus não ficou falando ao vento. Esse sermão do monte é um sermão que foi muito bem pensado, muito bem trabalhado, muito bem estruturado. Não foi um qualquer sermão. Nós veremos, nós ficaremos alguns domingos estudando esse sermão do monte. Jesus transitou pela lei, transitou pelos profetas durante esse sermão com uma profundidade e ao mesmo tempo uma serenidade que deu luz efetivamente para aquelas pessoas. Mas ali, falando com os discípulos, ele estava dizendo que eles, aqueles discípulos, seriam a luz do mundo, seriam como que reverberadores daquela mensagem que o Cristo trouxe. Ele era a luz, o Cristo. A mensagem era a luz, e os apóstolos caberia aos apóstolos resplandecer essa luz. E resplandecer a luz, ou seja, fazê-la brilhar, é justamente levar a mensagem do Cristo. É justamente deixar clara aquela mensagem que significaria mudanças nas vidas das pessoas. Então aí nós entendemos por que Jesus usar a palavra luz. Por que ele dizer: vós sois a luz do mundo. Veja, a luz do mundo.
O que está no versículo 6 do capítulo 49 da profeta Isaías? Para que leve essa salvação até a extremidade da terra, está escrito aqui. Ou seja, luz do mundo. E ali Jesus faz uma comparação, faz uma analogia, dizendo que não se pode esconder uma cidade erigida no alto do monte. Como que a dizer aos discípulos que eles não ficariam incógnitos, que aquela mensagem que eles levariam, que eles continuariam a pregar, ficaria evidente. Ficaria como a cidade erigida no alto do monte. Quando se erige uma cidade no alto do monte, imaginemos o trabalho para construir uma cidade no alto do monte. Imaginemos levar todo o material necessário para construir uma cidade no alto do monte, mostrando que não seria fácil erigir essa mensagem, erigir esse ensinamento. Mas uma vez erigido, esse ensinamento não ficaria sem ser visto, tal qual a cidade que está erigida no alto do monte também não ficaria sem ser vista. Mas mostrando que não seria algo que da noite para o dia estaria pronto. Caberia esforço, caberia estratégia, caberia escolha dos materiais corretos para se fazer uma cidade no monte. Para se construir uma cidade no lugar elevado. Então, dizendo que levar essa mensagem do Cristo, a mensagem que seria no final, essa cidade erigida no alto do monte, não seria tarefa fácil. Caberia a eles esforço, muito esforço. Caberia a eles determinação, perseverança, disciplina. Porque senão não haveria como essa mensagem ficar no alto do monte, ou seja, ser vista por todos. E aqui o Cristo deixa muito claro, nessa analogia, não se pode esconder. Vejamos o verbo, esconder a cidade edificada sobre o monte. Uma vez edificada essa mensagem, ela não pode ficar escondida. Ela precisa ser levada. Não na forma proselitista. Já falamos isso no domingo passado. A mensagem do Cristo não é proselitista. Não se busca ter prosélitos. A mensagem do Cristo é esclarecedora. A mensagem do Cristo é uma chave que abre as fechaduras das prisões intelectuais, das prisões do egoísmo, das prisões de uma vida puramente material, sem enxergar o porvir, sem enxergar a realidade e a grandeza da vida, que é muito mais do que o interregno entre um berço e um túmulo. É muito mais. É essa a ideia que não se pode esconder, porque a mensagem de Jesus é justamente para falar da vida abundante, não da abundância na vida, mas da vida em abundância, ou seja, de uma vida que não se acaba. Por isso ele dizer, meu reino não é deste mundo, mostrando-nos a existência de um outro mundo, que é o mundo pré-existente, existente e pós-existente, que é justamente esse caráter da nossa imortalidade. E essa mensagem não pode ficar escondida. Não podemos abafá-la. Não podemos abafá-la com os nossos personalismos. Quantas vezes a mensagem do Cristo foi deturpada por personalismos, por pessoas que queriam ser maiores do que a própria mensagem do Cristo. Volto a dizer o que eu já disse em outros momentos. Quando eu me lembro da cena, não é bem me lembro da cena, porque eu não cheguei a ver a cena, mas lendo a cena, a gente cria, lendo o fato, a gente cria uma cena de João Batista e Jesus. Quando João atende ao Cristo e o Cristo sai, o Batista, que à época tinha discípulos, o Batista se vira para os discípulos e diz para eles, olhando para Jesus, diz para eles, é necessário que ele cresça e eu me diminua.
Vejam, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Essa é a fala de João Batista. Essa é a fala. Ele, João Batista, era confundido com o próprio Messias. Quantas vezes perguntaram a ele, tu és o Messias? Ele diz, não. Perguntavam a ele, tu és profeta? Ele dizia, não. Quem tu és? Ele respondia, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai vossas veredas. O machado está colocado na raiz das árvores. O Batista, se ele continuasse vibrante, se ele continuasse a sua pregação, concorreria com o que Jesus viria a fazer. Então o Batista, reconhecendo a grandeza de Jesus, o Batista, reconhecendo a envergadura do Cristo, ele então percebeu que era hora de sair de cena. Ele então disse isso, olhando para Jesus, é necessário que ele cresça e eu me diminua. É necessário que ele cresça e eu me diminua. E é interessante, porque a partir desse momento o Batista foi denunciar a vida de Herodes com Herodíase, e naquela denúncia ele é preso, e da prisão ele é sentenciado, e da sentença ele é morto. E é interessante também que o evangelista Mateus, no capítulo 4, ele diz assim, e Jesus, sabendo que João estava preso, começou a pregar. Vejam que tudo foi ajustado. Quando Jesus começou a pregar? Quando o Batista foi preso. Quando Jesus começou a pregar? Quando o Batista foi preso. Ou seja, o Batista saía de cena, Jesus entrava em cena. E o Batista saiu de cena porque reconheceu a grandeza de Jesus. Então, quando ele diz aqui, não se pode esconder uma cidade erigida no alto do monte, ele está dizendo, não se pode, não se deve esconder a mensagem de Jesus. E esconder, muitas vezes, por causa do personalismo. As pessoas que divulgam a mensagem, muitas vezes, querem ser maiores do que a mensagem. Maior do que a mensagem. A Grazi aqui pergunta no Instagram se o evangelista Mateus é o mesmo apóstolo Mateus. Sim, também chamado Levi, Grazi, é o mesmo, né? E aqui a Luísa pergunta que a Vacir, ela pergunta onde essa live vai ficar. Todas as lives que eu faço aqui no Instagram ficam na minha página do Instagram ou ficam no meu canal do YouTube. Aqui eu falo tanto para o Instagram como para o YouTube. Por isso que hora eu olho para cima, hora eu olho para baixo. Aqui são duas telas diferentes. Então, só respondendo, Mateus é o mesmo, o evangelista e o apóstolo. Então, retornando ao raciocínio, quantas pessoas se colocam maiores do que a mensagem do Cristo? Quantos grupos de pessoas, e aqui não faço crítica pejorativa, mas quantos grupos de pessoas, chamadas igrejas, seitas que sejam, querem ser maior do que o próprio Cristo? Querem determinar o que o Cristo quis ou não quis dizer. Isso é esconder a mensagem. Isso é esconder a mensagem daqueles que precisam dela. É importante isso. A mensagem do Cristo não pode ser escondida, porque ela é tão grande, mas tão grande, tal qual uma cidade erigida num monte não fica escondida, sempre será vista. E a mensagem do Cristo vai ser vista. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado, disse o Cristo. Então, essa comparação, que não se pode esconder uma cidade edificada no monte, ele está dizendo, edificada a mensagem, ela não ficará escondida. Ela não poderá ficar escondida. E quantas vezes ela fica? Por causa da teologia reducionista, por causa de uma exegese personalista. A mensagem do Cristo, ela não é reservada para um grupo, ela é para todos.
para todas as pessoas, todas elas. Vejam que na profecia de Isaías, que eu li aqui, capítulo 1, versículo 2, capítulo 42, versículo 6, capítulo 49, versículo 6, do profeta Isaías, ele está dizendo que essa mensagem para todos, para os gentios, inclusive. Imagina falar de gentios para o povo judeu, que naquela época anatemanizava os gentios. Então a mensagem do Cristo não é para ficar guardada. A mensagem do Cristo não é para ficar escondida, é para ser partilhada. E não precisa ser doutor para entender a mensagem. Aliás, o Cristo disse isso. Graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Para o entendimento da mensagem do Cristo, não é uma intelectualidade com pedestais que nós entenderemos. É com a humildade de um coração sedento por aprendizagem. O doutor acha que nada mais precisa saber. E aí começa o seu erro. O seguidor do Cristo entende que tudo ele precisa aprender e que ele pode aprender. Essa é a forma de se estudar os evangelhos, com o coração aberto para o aprendizado. Por isso eu sempre digo aqui para vocês, meu conhecimento é limitadíssimo se comparado ao ensino que está aqui. Talvez eu não seja sequer a primeira letra desse alfabeto divino. Eu não consigo entender a primeira letra desse alfabeto divino. Mas o que eu vejo nessas letras é o Espírito do Criador falando conosco. Como o apóstolo Paulo havia nos falado. Vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque as letras matam e o Espírito vivifica. É esse espírito de humildade que nós devemos ter ao olharmos os testamentos. Quem sou eu para ensinar algo das Escrituras? Se sou um aprendiz, o que é que faço é expor o entendimento aliás, o parco entendimento que eu tenho dessas letras. Parco entendimento. E trocando ideias com vocês, aqui no YouTube, aqui no Instagram, trocando ideias, vocês fazendo os comentários que vejo aqui, não consigo lê-los todos, mas trazendo essas ideias, trazendo e construindo um pensamento. Lógico, a exegese nos ajuda, sim, claro. Por isso adoro seguir as Bíblias de referência, as Bíblias de estudos, como essa aqui, que já está velhinha, tá vendo? Toda já descascada, preciso até ver se eu ponho uma nova capa. Bíblia de Estudos de Genebra, belíssima, que nos traz belíssimas notas de rodapés, para eu poder aprender também, e muito que eu gostaria de aprender. Mas não podemos achar que somos maiores do que a própria mensagem. Dizia o Cristo, aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Então somos servidores. E na sequência aqui do estudo, ou melhor dizendo, da fala do Cristo, ele diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é uma candeia? É quase que uma lamparina. Quase que uma lamparina. É um recipiente em que se colocava o óleo, o pavio e acendia o pavio. E enquanto houvesse o óleo, ali o pavio se manteria aceso. Hoje se faz com querosene as lamparinas. Então estava dizendo que a candeia ela ficava dependurada. Se dependurava a candeia e ali ela brilhava na casa. E aqui diz Jesus, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire é um caixote. Um caixote. E esse caixote, ele era utilizado para o plantio.
Por isso, muitas pessoas utilizam a expressão alqueire para referirem-se à área, à extensão de área. Alqueire é para medir volume. O que é um volume de um alqueire? Um alqueire são 60 litros de milho. Cabe 60 litros de semente de milho. Então as pessoas semeavam a semente e naquela área que cabia um alqueire de semente, eles davam o tamanho da área. Então, quanto é um alqueire? Né? Era a área distribuída com as sementes que cabiam dentro de um alqueire. Então, um alqueire hoje é 2,42 hectares. Tem também o que eles chamam de alqueirão, né, que é o dobro, 4,84 hectares. Seria a área em que 60 litros de milho fosse semeada. Mas o alqueire é um caixote. Então, dizia Jesus, não se acende uma lamparina para colocar debaixo do caixote, ou seja, coberta por um caixote. Primeiro, ela não dará luz. E segundo, faltará oxigênio e ela apagará. Então está dizendo Jesus que essa mensagem dele, que é a luz para o mundo, ela não pode ficar abafada. Ela não pode deixar de brilhar. Nós não podemos abafá-la com os nossos senões, com as nossas vontades, digamos, nossos desejos materiais. Que essa mensagem não pode perder o oxigênio, ela tem que estar aberta. Porque se tirar o oxigênio, não teremos a chama, o fogo. Para que haja fogo, tem que ter a matéria, tem que ter o combustível e tem que ter o oxigênio. Sem esse triângulo, nós não temos o fogo. Tire qualquer um deles e o fogo desaparecerá. Tire a matéria inflamável e o fogo desaparecerá. Tire o combustível e o fogo desaparecerá. Tire o oxigênio e o fogo desaparecerá. Só existirá com essa estrutura, com esse triângulo, né, de matéria inflamável, combustível e oxigênio. Então, quando se coloca debaixo do alqueire, continua tendo a matéria inflamável, o óleo. Continua tendo o objeto o combustível, o óleo, continua tendo a matéria inflamável, o pavio, mas faltará o oxigênio. Então está dizendo Jesus, não adianta a mensagem existir, a pessoa divulgar, mas ela mesma abafar a mensagem. Então não se acende uma lamparina, não se acende uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire. E aí ele acrescenta, mas no velador. Ou seja, no lugar certo. Esse colocar a candeia no velador, porque o velador é o lugar dela, é onde se dependura a candeia, e ali ela vai brilhar. Dizendo que a mensagem, vejam a analogia, dizendo que a mensagem trazida pelo Cristo também tinha que ser colocada no lugar certo, para as pessoas certas, para as pessoas certas. Por isso ele dizer, não jogueis pérolas aos porcos. Ou seja, não dê algo de valor para quem não valoriza. Por isso Jesus não respondeu a Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou o que é verdade. Perguntado sobre o que era a verdade, Jesus silenciou. Porque os ouvidos de Pilatos não estavam preparados para ouvir a verdade. Ouvidos que vivem na mentira, tudo que ouve, tudo que se ouve, transforma-se em mentira depois. Então aqui ele está dizendo que a mensagem tem que ser colocada no lugar certo, na dose certa, no momento certo. Adianta acender uma lamparina, uma candeia durante o dia? Já temos a luz do sol? Então tem um momento certo de se acender? Adianta acender a lamparina no lugar errado, colocar no lugar errado? Não, porque ela não iluminará. Então é isso que ele está dizendo, que existem os momentos adequados. Não se leva a mensagem, por isso disse, não se busca prosélitos. O proselitismo é ficar falando da mensagem todas as horas, em todos os lugares, para todas as pessoas, sendo até inconveniente. Nem todos os lugares são lugares para se falar da mensagem do Cristo. Nem todos os momentos
são momentos adequados para se falar da mensagem do Cristo? Porque se assim o faz, banaliza-se a mensagem. É o que vemos muitas vezes, as pessoas subindo em qualquer banquinho de praça para ficar ali falando para os transeuntes, em vez de se sentar e calmamente conversar com aqueles que se aproximarem. A mensagem do Cristo não é para estardalhaços, é para levar de boca a boca, ouvido a ouvido. É aquela mensagem tipicamente que nós falamos, tipicamente a moda mineira, que a gente diz, senta aí, vamos prosear. Essa é a mensagem do Cristo. E aumentando o número de pessoas, vamos aumentando a prosa, aumentando a conversa. O Cristo não fazia estardalhaço da sua mensagem. Ele não fazia balbúrdias com a sua mensagem. A mensagem do Cristo não é para apontar erros, defeitos das pessoas. É para apontar o caminho melhor para se seguir. A mensagem do Cristo não é para fazer crítica às pessoas, mas para dar a elas opções. A mensagem do Cristo é convidativa, não é impositiva. A mensagem do Cristo é propositiva, não é de determinação. Como ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Essa é a mensagem do Cristo. Ele nunca disse, você tem que me seguir. Ele convidava as pessoas. Convite não é convocação. Convite é sempre alegre, é sempre sereno. Por isso as pessoas o seguiam, porque ele as convidava alegremente. E o convite de um superior é irresistível. Quando se convida com alegria, aceita-se com a mesma alegria. E é assim que o Cristo fazia. Então a mensagem do Cristo nunca foi proselitista. Ela nunca foi imposta a ninguém. Existe o lugar certo, o momento certo, a forma certa, que é o que está escrito aqui quando se diz: não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador, no lugar certo, no momento certo. A mensagem do Cristo é como a candeia que é acesa à noite, e na sombra da noite ela clareia, ela dissipa as trevas da ignorância, as trevas do egoísmo, as trevas da vaidade. Por isso, no lugar certo. E ele segue dizendo, e alumia a todos que se encontram na casa. Vejamos, alumia, é interessante o verbo, mas existe, e é atual, isso não é antigo não. Como dizem, são os antigos que falam isso. Não, alumia é bem atual. Aliás, diria até culto. Mas vamos que seja, então, ilumine. Mas veja o que Jesus está dizendo. Não se acende uma candeia para ficar escondida, tem que ser colocada no lugar certo para iluminar a todos que estão na casa. Quando diz iluminar a todos que estão na casa, está dizendo que a mensagem do Cristo não é para grupinhos. A mensagem do Cristo não é para grupos seletos. A mensagem do Cristo não é para ficar em pequenos grupos de pessoas iniciadas. Que a mensagem do Cristo é para todas as pessoas. Veja, para iluminar a todos que se encontram na casa. Que casa? O planeta Terra inteiro. A mensagem do Cristo não é para ser separada para um grupo. A mensagem do Cristo não é para divergências, é para convergências, não é para dissensões, é para consensos. A mensagem do Cristo é para todas as pessoas, como fez o apóstolo Paulo, que é chamado de o apóstolo dos gentios, porque levou a mensagem aos não-judeus e foi criticado pelos próprios apóstolos. Depois, com o tempo, leiam, estudem o Atos dos Apóstolos e vejam as dificuldades enfrentadas, porque entendiam boa parte dos apóstolos que a mensagem do Cristo era para os judeus. Que Paulo dizia, eu fui chamado para ir para o mundo, e não para os judeus somente. E isso, inclusive, Jesus disse para Ananias,
Se olharmos lá no Atos dos Apóstolos, veremos uma fala de Jesus com Ananias. Quando Jesus se apresenta, aparece para Ananias, Ananias estava dormindo. E Jesus se apresenta para ele e diz: Ananias. E Ananias ali em sonho diz: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, estou disposto. E Jesus diz a ele: vá à casa de Judas, na rua direita, lá está quem precisa do teu concurso. E Ananias, preocupado, diz para Jesus: Senhor, mas lá quem está é Saulo, o nosso perseguidor. E Jesus disse: eu sei. Em outras palavras, está dizendo: Ananias, deixa de fazer juízo de valor. Eu sei quem está lá, eu sei. E aí diz Jesus: ele, Saulo, Paulo de Tarso, ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Veja Jesus dizendo isso. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Veja, Jesus dizendo isso, que o evangelho era para todas as nações. E o apóstolo Paulo, bem mais à frente, ele vai usar a mesma ideia do vaso. Ele vai dizer sobre o evangelho, ele vai dizer: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ele se reconhece como um vaso, mas vaso de barro, para dizer que o que estava no vaso era muito maior, muito mais valoroso do que o próprio vaso. Isso era a humildade dele. E levar o evangelho para todas as nações, a luz para iluminar a todos, e não a um grupo. E não aquele grupo que diz: só aqui se encontra a salvação. Fora desse segmento não há salvação. A salvação não está no segmento, no sentido com G minúsculo, com G mudo. Não está no segmento com G mudo. Está sim no segmento com G-U-I, segmento de seguir a Jesus, pelos seus ensinos. Mas não segmentado com G mudo, não segmentado por grupos, porque há um só grupo, todos nós, do planeta Terra. Então isso é importantíssimo, para entender que a mensagem de Jesus não está aqui, não está lá, não está acolá. A mensagem de Jesus tem que estar aqui, dentro, na mente, no coração. Ela é para ser entendida, sentida, vivenciada, e não somente falada. Porque senão não somos seguidores do Cristo, seremos seguidores de grupos, quando ele pede que nós o sigamos. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Imaginemos esconder essa fala do Cristo para um grupo somente. Essa fala ilumina as vidas. Essa fala dá serenidade, dá segurança, dá confiança. Por isso ela é para todas as pessoas. Por isso, no velador, o alqueire é para iluminar a todos que estão na casa. E não parou aqui. Depois que Jesus diz isso aos seus discípulos, vejamos que profundidade, trazendo o profeta Isaías, mostrando a importância da mensagem, ele vai dizer conclusivamente, usa uma partícula conclusiva. Assim, veja assim, quer dizer, considerando tudo isso, assim sendo, dessa forma, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe também, quer dizer, a luz do ensino brilha, mas a luz também da pessoa precisa brilhar. Porque não se fala daquilo que não se sente.
pode até estar com dificuldade para a vivência, mas ali a vontade de vivenciar está grande. Não se fala aquilo que não se sente, porque senão é hipocrisia. Se eu elogio alguém, que esse elogio esteja no meu coração, seja verdadeiro e não só pro forma, porque senão seremos falsos. A mensagem do Cristo, para ser levada, ela precisa ser sentida. Sentida. Não se decoram as frases. Se sentem. Sentimos essas frases. E por senti-las, nós aguardamos na mente. Não é uma leitura repetitiva para decorar. É uma leitura sensitiva, de sensações, de sensibilidade, que fala fundo em nós. E por falar fundo, por calar fundo em nós, é que ela fica guardada na mente. Por que ela fica na mente? Porque ela está primeiro no coração. Porque ela está primeiro no sentimento. E aquele que tem o sentimento, ele não se esquece dos ensinos. Por isso, o também está aqui. Assim, brilhe também a vossa luz. Também a vossa luz. Veja a expressão, a importância dessa palavra. Também quer dizer igual a essa. Assim como a própria mensagem brilha, deixa também brilhar a luz interna. É como se ele estivesse dizendo aos discípulos, quando vocês forem levar o ensino, levem com alegria, a alegria interior. Levem com a convicção de sentirem aquilo que estão falando. Porque falar o que não se sente, melhor silenciar-se. Porque a palavra será apenas um som e não carregará o sentimento necessário. Quando damos um bom dia por pro forma, nada adianta. Mas quando olhamos para a pessoa e damos bom dia, desejando de coração o bom dia, pode ter certeza, será sim um bom dia. Então aqui ele está dizendo, depois de ensinar tudo isso, ele está dizendo assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é para brilhar internamente só. É importante. Não se põe para fora o que não se tem por dentro, óbvio. Veja, pôr para fora, ou seja, tirou. Só pode ir para fora aquilo que está dentro. Ninguém dá o que não tem. Então, para brilhar a luz diante das pessoas, é preciso primeiro que ela brilhe ali dentro. Ou seja, que eu esteja envolvido, entusiasmado. E aí sim, a luz brilha. Brilhar, diz ele, diante dos homens, diante das pessoas. Diante das pessoas. Ou seja, entusiasmar as outras pessoas, incentivar as outras pessoas e não desanimá-las. Muitas vezes as pessoas falam do Cristo com um ar tão fúnebre, tão tétrico, tão triste, que os outros pensam assim, eu seguir essa mensagem tão dolorosa? Não. A mensagem do Cristo ela é alvissareira. A mensagem do Cristo ela é de alegria, de entusiasmo. A palavra entusiasmo, né? Ela vem etimologicamente, ela significa Deus em mim. Estou entusiasmado, estou com Deus em mim. A mensagem do Cristo nunca foi para desanimar ninguém. Essa luz do Cristo, ela brilha. Ela brilha. Ela clareia. Então ele está dizendo, brilha a vossa luz diante dos homens. Ou seja, mostra essa mensagem com a alegria interior para as pessoas. Com alegria, não com exaltação. Desculpe. Não somos encantados pela mensagem. Nós somos envolvidos pela mensagem. E aí diz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olhem essa parte, para que vejam as vossas boas obras.
e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vejam que beleza. Mostrar as obras para que glorifiquem a Deus. Mostrar as obras não significa mostrar o obreiro. Mas como vivenciar o bem se não se conhece o bem? Como mostrar, como seguir o caminho se não se mostra o caminho? Então as obras boas precisam ser mostradas, aquilo que é visto, aquilo que não é visto, não é lembrado. Então é preciso entender essa fala do Cristo. Brilhe a vossa luz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ver as obras é mostrar o bem, mas não precisa se mostrar. Também, muitas vezes, mostrar as obras não é mostrar as pessoas que foram beneficiadas, porque, infelizmente, eu vejo algumas vezes igrejas, centros, templos, que atendem pessoas, por exemplo, distribuindo alimentos, agasalhos, roupas, filmando aquelas pessoas, fotografando aquelas pessoas para dizer, olha a obra que nós fazemos. Mostrar a obra é dizer que faz, que distribui, é mostrar as peças que podem ser distribuídas, as cestas que estão sendo arrecadadas, mas não precisa mostrar as pessoas que já estão aviltadas pela própria carência material. E ainda as mostraremos para aviltá-las ainda mais. Então, se quer dizer que aquela entidade distribui cestas básicas, mostre as cestas, mas não as pessoas que estão recebendo. Respeitemos essas pessoas que estão recebendo, porque elas já se sentem, digamos que, marginalizadas por ter que pedir, e ainda serão mostradas como pedintes. Onde é que está a reserva e o respeito humano numa ação dessa? Então, que mostre o que se está fazendo, mas não envolvam as pessoas beneficiadas. Essas merecem respeito. E eu vejo muitas vezes o pessoal mostrando as filas das pessoas ali aguardando a entrega da cesta básica. Isso é desrespeito às pessoas. Mostre o bem. Mostre as cestas, mas não mostre as pessoas que estão recebendo, porque elas não gostariam que os outros vissem as suas desdistas. Já basta a dificuldade pela qual passam e ainda vamos expô-las? Então, uma coisa é mostrar o que é feito, a outra coisa é rebaixar as outras pessoas. E ao rebaixar outras pessoas, eu estou dizendo que eu me exalto. Veja que interessante. Por isso ele diz, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A Deus que está nos céus. E não às pessoas que estão fazendo. É como dizia a benfeitora Meimei, trabalha, serve e passa. Serve e passa. Esse é o ensino que o Cristo deu. Mostre o bem, mostre a obra, para que outros se incentivem. Mas respeitem as outras pessoas. E não se mostrem. Porque normalmente a pessoa põe a foto de quem está recebendo e a sua também entregando. E a sua também entregando. Então tenhamos o comedimento. Saibamos mostrar as boas obras, sem mostrar o autor e sem mostrar o beneficiado. Porque em outro momento nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá. Jesus diz assim, vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Nós vamos chegar lá. Vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Ou seja, que nós não sejamos pseudos bons, achando que temos a luz e essas luzes são trevosas, na verdade.
Quando temos o egoísmo, o personalismo, a vaidade, as luzes são trevas. E aí ele diz, quão grandes serão essas trevas? Vê bem para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois senão, quão grandes serão essas trevas? Então está aqui. Depois nós vamos estudar lá no capítulo 6 sobre a esmola, porque muitos podem dizer, Simão, mas aqui, do jeito que você está dizendo, está contrariando, porque Jesus disse que não era para a mão direita saber o que faz a outra. Exatamente, exatamente. Mas aqui não está contrariando. Está pedindo para mostrar a obra. E quando ele diz que a tua mão direita não saiba o que faz a outra, eu pergunto, de quem são as mãos? As duas mãos são da mesma pessoa. A tua mão direita não saiba o que faz a outra. As mãos são da mesma pessoa. Ele está dizendo que a pessoa não se vanglorie por fazer o bem. Que nem a própria pessoa saiba o bem que está fazendo. Não é para esconder dos outros, é para esconder de si mesma. É para justamente não se envaidecer, porque muitas vezes as pessoas não contam o que fizeram, mas contam para si mesmas, dizendo lá dentro, como eu sou bom. Dizendo assim, hoje eu pratiquei o bem, hoje eu fui bom. Isso está fazendo com que a mão direita saiba o que faz a outra. Quando Jesus diz que a tua mão direita não sabe o que faz a outra, ele está falando, não seja orgulhoso, prepotente e vaidoso. Não fique contando para você mesmo o bem que você fez. Mas isso nós analisaremos mais detalhadamente quando chegarmos no versículo, no capítulo 6, que fala da esmola. Aqui a Paula Lúcia diz, né, o que Khalil Gibran fala sobre a generosidade. Exatamente. Tem uma frase de Khalil Gibran, Paula, que diz assim, vós pouco dais quando dais de vossas posses, quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Há uma outra frase dele, Paula, que ele diz assim, o amor e a caridade não está em dar-me aquilo que eu preciso mais do que ti, mas dar-me aquilo que tu precisas mais do que eu. Então, Khalil Gibran trazia belíssimas reflexões. Muito bem lembrado, Paulo. Muito bem lembrado, Paulo. Essas ideias de Khalil Gibran, um poeta libanês espetacular, né? Espetacular. E aqui, então, encerramos esse nosso bate-papo de hoje, falando dos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E vamos lê-lo novamente, ou lê-los, só para gravá-los com base no que conversamos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade erigida no alto do monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la no velador, e aí ela alumia a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agradeço a paciência de vocês em me acompanhar nesse estudo de 1h, 58 minutos, de 58 minutos. Muito obrigado pela paciência, obrigado por esse companheirismo. E aqui lembro novamente, e convido vocês a seguirem a página Leitura com Magia da Maria Fernanda. Aqui no Instagram, @Leitura com Magia. Maria Fernanda, uma adolescente que nos traz mensagens belíssimas. Passei a ser seguidor dessa página e estou convidando vocês também a seguir a página dessa menina, dessa Leitura com Magia. Ela, a mãe, que acompanha a filha, como toda mãe deve fazer, e ali nos traz mensagens sobre Jesus, sobre os evangelhos, mas com muita leveza, com muita doçura, que é a forma que nós precisamos falar da mensagem do Cristo, com leveza, doçura e muita amorosidade. Então fica o convite aqui, para vocês seguirem a página @Leitura com Magia, lá da Maria Fernanda. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Depois me contem se gostaram ou não da página. Eu tenho certeza que gostarão sim de seguir essa página, porque é uma página
que você entra e já sente a leveza daquela jovenzinha, da adolescente, falando sobre Jesus. Fica aí a sugestão para seguir a página Leitura com Magia. Fica aí, @Leitura com Magia. Muito bom, sigam essa página. Eu acho excelente. Creio que vocês também acharão. Tanto aqui a turma do YouTube. E tem o canal também do YouTube, viu? Leitura com Magia. Também é um canal do YouTube. Que eu também me inscrevi nesse canal, para eu poder ver lá, né? E no canal do YouTube é interessante que tem os vídeos dessa jovenzinha, mais jovem ainda, que eu poderia chamar de criança, ela falando já de Jesus, depois na adolescência. Então, fica o convite, no YouTube, Leitura com Magia, o canal, e aqui no Instagram também, Leitura com Magia, né? Vale a pena sim, ok? Até o próximo domingo, 9 da manhã, que a gente segue com o estudo. Vamos seguir com o Sermão do Monte, falando sobre a lei, né, que Jesus vai abordar. Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague pela paciência, e que tenhamos todos nós um excelente domingo, uma excelente semana. E hoje ainda, para a turma aqui que está acompanhando a live, né, porque quem fosse depois não será hoje mais. Domingo hoje, né, dia 3, às 7 da noite ainda tem um outro bate-papo com o Wellington, com o Quincas, no canal espiritismo.net, que é o falaboa.net. Eu pus aqui nos meus stories o link. Fica o convite também para, se quiserem espiar um pouco mais, passar por expiações, estarei de novo às 19 horas na página espiritismo.net do YouTube. O link está no story que eu pus no meu Instagram, ok? Até mais, fiquem com Deus, Deus abençoe, e que a nossa semana seja uma semana muito feliz, uma semana entusiasmada com as bênçãos de Deus.